A faxineira Vera Lúcia só queria ir embora para casa naquele fim de tarde na Faria Lima, o corpo doendo, a cabeça cheia, pensando no ônibus lotado. Mas ela parou, porque no meio do barulho dos carros, ela ouviu um choro, baixinho, duas meninas idênticas, sozinhas, perdidas. E mesmo sem conhecer, ela atravessou a rua correndo e ficou com aquelas crianças. O que Vera não imaginava é que o pai daquelas meninas era Francisco Bueno de Miranda, um homem milionário, frio, que nunca deixou ninguém chegar perto das filhas. Mas o pior não foi isso. O pior foi o que aconteceu minutos depois, quando aquelas duas meninas olharam para Vera, se agarraram nela no meio da rua e gritaram uma palavra que ninguém naquela família ouvia há anos: mamãe! E o que Francisco fez em seguida mudou a vida de todos eles para sempre. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A Faria Lima estava entupida de carro naquele fim de tarde. Vera Lúcia saiu do prédio de escritórios arrastando o pé. O uniforme vermelho grudava nas costas de tanto suor. 28 anos, e o corpo já reclamava feito velha de 70. Tinha limpado mais de 20 salas no turno, copo de café seco na mesa, banheiro de executivo, vidraça cheia de marca de mão. Agora só queria o ônibus, um prato de arroz com feijão e a cama dela. Foi quando escutou um chorinho baixo, daqueles abafados. Quase se perdeu no barulho dos carros. Vera parou. Do outro lado da calçada, duas meninas pequenas andavam de mão dada. Loirinhas, cabelo preso com fita branca, sapatinho de verniz. Vestidos que deviam custar o salário dela de 2 semanas. E as bochechas molhadas. Olhou para os lados. Nenhum adulto. Nenhum olhar de mãe preocupada. Ninguém. 2 crianças de 5 anos. Sozinhas, no meio da Faria Lima. O peito de Vera apertou tão forte que ela nem pensou. Atravessou a rua correndo. Um entregador de moto buzinou, xingou. Ela fez que não ouviu. Chegou perto das duas e dobrou os joelhos na calçada, ficando na altura delas. Ei, calma. Ninguém vai brigar com vocês. Me conta o que aconteceu. A do vestido amarelo engoliu um soluço. A do vestido vermelho apertou a mão da irmã. A gente perdeu o papai. Ele mandou a gente ficar parada. A outra entrou. A gente saiu só um pouquinho. Vera passou o dedão na bochecha molhada da menina do amarelo. Aquela mão calejada, cheia de produto de limpeza, parecia gigante encostada naquele rostinho. Dona, é a gente que vai falar. A de vermelho resmungou brava. Vera quase soltou uma risada. Ah, é? Então como é que vocês chamam? Valentina, apontou para a irmã. E eu sou Antonella. E eu não tô chorando. É ela. Tá certo, Antonella. As duas se olharam, daquele jeito que gêmea faz. Antonella demorou a ceder, mas cedeu. Vem cá. Vera estendeu as 2 mãos. As meninas seguraram. Do outro lado da calçada tinha um carrinho de pipoca antigo. Daqueles com a roda de madeira, a pipoqueira de alumínio chiando, o cheiro de manteiga tomando a quadra inteira. Vera puxou as duas para lá. Seu moço, 3 saquinhos. O pipoqueiro, senhor de boné gasto, olhou para as meninas e abriu um sorriso sem 2 dentes. 2 princesinhas. Vai com capricho. Valentina passou as costas da mão no rosto. Antonella continuou desconfiada, mas os olhos grudados no saquinho. Vera pagou com o trocado da janta dela, sem pensar. Sentou com as duas num degrau de mármore na porta de um prédio chique. Uniforme azul desbotado do lado dos vestidinhos de grife. 3 saquinhos de pipoca. Uma cena esquisita no meio da Faria Lima. Devagar que tá quente. Antonella cutucou a pipoca com o dedo. Valentina já tinha enfiado um punhado na boca toda. Gostoso, né? Valentina balançou a cabeça. O papai nunca deixa a gente comer pipoca de rua. Antonella falou meio brava. Diz que faz mal para a barriga. Olha, seu pai tem razão. Vera respondeu com cuidado. Mas em um dia especial, uma pipoquinha não faz mal para ninguém. Hoje é dia especial.
Vera olhou para ela. 5 anos, e já falava que nem gente grande. Hoje é o dia que a gente se conheceu. Para mim, é. Valentina sorriu. Um sorriso de bochecha cheia de pipoca. E encostou a cabecinha no ombro da Vera como se conhecesse ela desde sempre. Vera travou. O ombro, acostumado só com peso de vassoura e balde, agora tinha uma cabecinha loira descansando ali. A mão dela foi indo, devagar, até os cabelos da menina. Alisou com medo. Do outro lado da avenida alguém gritou. Um homem, desesperado. Valentina! Antonella! As 3 olharam ao mesmo tempo. Um homem alto, de terno caro, paletó aberto, gravata torta, vinha correndo, o rosto vermelho, o cabelo grisalho nas têmporas bagunçado, os olhos arregalados. Antonella deixou o saquinho cair. É o papai. Valentina se agarrou no braço da Vera, apertou forte, enfiou a cara no uniforme azul. Eu não quero ir. Vera olhou a menina. Olhou o homem atravessando a rua correndo, olhou para os próprios dedos, ainda no cabelo da Valentina. Francisco Bueno de Miranda chegou ofegante. Um táxi quase pegou ele no meio da rua, buzinou forte, xingou pela janela. Francisco nem registrou. Os olhos estavam grudados nas 2 meninas sentadas no chão, comendo pipoca de rua, junto de uma mulher de uniforme azul. O alívio virou raiva rápido demais. Agarrou o braço da Antonella antes de falar. Se afasta delas. Já. A voz saiu travada. Baixa. Daquelas que dói mais do que grito. Vera levantou. A mão dela foi para a mão da Valentina que não soltou. Abaixa o tom, moço. Eu não estou falando com você, mas é comigo que o senhor vai falar. Essas crianças estavam chorando no meio da calçada. Sem ninguém. Larga ela. Valentina começou a chorar alto. Antonella empurrou a mão do pai. Papai, para! Francisco piscou, afrouxou o braço, recuou meio passo, confuso. Filha, eu só quero... O senhor está machucando? Antonella mostrou o braço. Não tinha machucado, mas a marca do dedo dele ainda estava ali, avermelhada. Francisco olhou para a própria mão como se aquela mão não fosse dele. Eu não queria, Antonella. Papai, a gente procurou o senhor. A gente ficou procurando lá em cima. O senhor não estava em lugar nenhum. Eu estava na reunião, filha. Eu falei para vocês esperarem. O senhor sempre está na reunião. A palavra acertou Francisco em cheio. Ele travou no meio da calçada. Um executivo passou reto, olhou, acelerou o passo. Um casal atravessou a rua sem prestar atenção. Valentina continuou grudada no uniforme da Vera, chorando baixinho. Antonella cruzou os bracinhos. Vera respirou devagar. Não queria se meter. Mas também não ia sair dali com uma criança chorando na barra da calça dela. Ô moço, posso falar uma coisa? Francisco olhou para ela. Olhou de verdade. Ela era baixinha. Cabelo escuro preso de qualquer jeito. Unha curta, uniforme com mancha de produto de limpeza. Uma mulher comum, daquelas que ele cruzava todo dia no elevador de serviço. Fala, o senhor está com medo. Eu sei, eu também ficaria. Mas grita comigo, não com elas. Elas estão assustadas demais. Francisco não sabia o que dizer. Se abaixou, de terno no meio da calçada engordurada da Faria Lima, de joelho na pedra suja. O paletó de linho encostou no chão. Ele nem olhou. Filhas, me desculpa. Antonella não respondeu. Valentina virou um pouquinho o rosto, espiando o pai pelo canto do uniforme da Vera. Meus amores, o papai gritou feio. Não devia. Me desculpa, tá bom? O senhor gritou com a Elza ontem. Antonella falou. E com o motorista. Eu sei, filha. Eu não gosto quando o senhor grita. Eu sei. A Elza chorou na cozinha. Eu vi. Francisco fechou os olhos um instante. Eu vou pedir desculpa para Elza quando a gente chegar. Tá bom? Antonella desarmou um pouquinho os bracinhos. Só um pouquinho. Valentina soltou uma mão da Vera. Estendeu os dedinhos pro pai devagarinho, tipo quem testa se o fogão tá quente. Francisco pegou aqueles dedos com as 2 mãos, como se fossem de cristal.
Ele passou a mão na nuca, olhou para as filhas, olhou para a mulher, olhou para o saquinho de pipoca no chão. Obrigado, ele falou seco, sem olhar direito para Vera. Eu assumo daqui. De nada, Vera respondeu do mesmo jeito. Ela se abaixou para se despedir das meninas, acariciou a cabeça da Valentina, puxou um fio de cabelo da cara da Antonella. Vai com o papai, ele estava procurando vocês, ele ficou com medo também. A senhora vem junto, Valentina falou com a voz tristonha, sem olhar para Vera. Vera congelou. Meu amor, eu não posso. Eu quero a tia. Valentina chorou. Papai, eu quero a tia. Filha, a moça tem a vida dela. Eu quero a tia. Foi aí que aconteceu. Largaram o pai, correram para Vera, abraçaram as duas pernas dela de um jeito que quase derrubou a mulher no chão. Valentina enfiou a cara na barriga da Vera. Antonella agarrou a cintura com força de quem tem medo de ser arrancada. E então, no meio da Faria Lima, cheia de gente, gritaram bem alto: Mamãe, não vai embora, mamãe! Mamãe, fica! Uma mulher de taier preto, passando com o celular no ouvido, parou de andar. Um rapaz de bicicleta elétrica puxou o freio. O pipoqueiro segurou a concha no meio do ar. Vera ficou de boca aberta. A mão dela parada no ar, sem saber onde colocar. Queria explicar. Queria gritar que ela não tinha pedido aquilo. Queria dizer, não fui eu não falei nada, eu não sei de onde saiu isso. Olhou para o Francisco pedindo socorro. Francisco estava pálido, branco feito papel, a boca aberta, os olhos fixos nas filhas, naquele abraço, naquela palavra, mamãe. Uma palavra que não era dita dentro daquela família há 5 anos. Desde o dia em que Valentina e Antonella vieram ao mundo e a mãe delas fechou os olhos para não abrir mais. As duas só tinham visto foto, nunca tinham chamado ninguém daquele jeito. E agora estavam ali, as duas, gritando mamãe para uma faxineira. Vera abriu a boca para explicar. Nada saiu. Francisco deu um passo, parou. A mão dele tremeu. Vera sentiu uma coisa quente descer pelo rosto. Quando ela notou, era lágrima. Francisco ficou parado no meio da calçada, vendo suas filhas grudadas numa estranha. As pessoas passavam, olhavam rápido e seguiam. Uns cochichavam. Nenhum deles se importava de verdade. Ele engoliu. A garganta estava seca. Filhas... A voz saiu baixa. Vem com o papai. Antonella prendeu a respiração contra a perna da Vera. Valentina afundou mais a cara no uniforme. Não! Era a primeira vez que ele ouvia aquilo das duas juntas, daquele jeito. Não era birra de parque, não era drama de hora do banho. Era outra coisa. Vera se abaixou devagar. Meninas, olha para mim. Seu pai está aqui. Vocês têm que ir com ele. A senhora vai junto. Valentina choramingou. Eu tenho que ir para casa, meu amor. Leva a gente junto. Vera olhou para o homem. O homem olhou de volta. E os dois ali, sem combinar, entenderam que ia precisar de um acordo. As duas não saíam daquela perna na força. Francisco levantou do chão, limpou o paletó manchado. O terno caro não escondia mais nada. A senhora aceita uma carona para casa? Não precisa. Precisa sim. A senhora fez as minhas filhas pararem de chorar. Eu não consegui. Isso vale uma carona. Vera olhou para o relógio da esquina. 7h10. O ônibus dela passou. O próximo, 1 hora. Se pegasse o último, ia chegar em Paraisópolis quase meia-noite. A mãe dela ia ficar preocupada. Uma carona? Só até elas ficarem calmas. Só até elas ficarem calmas, ele repetiu. Os dois já estavam mentindo um para o outro sem saber. O carro chegou em silêncio. Preto, grande, com vidro escuro, daqueles que a gente cruza e nem repara. Um motorista de paletó cinza abriu a porta. Valentina entrou primeiro, puxando Vera pela mão. Antonella foi atrás. Francisco deu a volta, entrou do outro lado. Dentro, cheiro de couro novo. Ar-condicionado gelado que deu arrepio na Vera. Uma telinha no encosto do banco da frente. Vera abraçou a bolsa no colo com medo do carro fechar a porta e engolir ela junto. Para onde, doutor? Francisco olhou para as filhas, uma de cada lado da Vera, encostadas nela feito almofada.
Pra casa, seu Osvaldo. Depois para Isópolis. Vera emendou rápido. Perto da Kombi da feira, o senhor conhece. Conheço, dona. Tranquilo. O carro pegou a avenida e subiu em direção ao Morumbi. Valentina fechou os olhos antes de chegar no primeiro farol. Antonella demorou mais, mas também cedeu ao sono no segundo. A cabeça das duas ficou apoiada na Vera, uma de cada lado. Pelo espelho retrovisor ela viu. Francisco estava de cara para a janela, mas o vidro devolvia o rosto dele. Os olhos vermelhos. Uma lágrima grossa escorreu. Ele enxugou rápido com as costas da mão. Não olhou para trás. Não olhou para Vera. Ela abaixou a cabeça. Ajeitou o cabelinho da Valentina. O carro subiu em direção ao Morumbi. Os prédios foram ficando altos, os muros mais caiados, as grades mais pretas. Vera olhou pela janela e viu uma casa com portão que parecia de palácio. Olhou de novo. Aquela era a casa. O portão abriu sozinho. Deslizou sem barulho. Chegamos. Francisco desceu primeiro. Pegou Valentina no colo. A menina resmungou dormindo. Francisco cobriu ela com o paletó de linho, manchado da calçada. Vera ficou com a Antonella. A menina soltava um bafinho morno no pescoço dela. Babava um pouquinho no uniforme. Vera não se importou. Uma mulher de cabelo grisalho apareceu na porta. Avental, pano de prato no ombro, olhar assustado. Doutor Francisco, graças a Deus. Eu estava pegando o telefone para chamar a polícia. Elza, tá tudo bem. Elas dormiram. Elza espichou o pescoço para dentro do carro. Os olhos dela apertaram um segundo quando viu Vera com a Antonella no colo. A senhora veio junto? Vim. Vera respondeu sem graça. Trouxe elas de volta. Elza entendeu antes mesmo de ouvir o resto. Veio até a porta do carro. Obrigada, minha filha. Desce. Vera desceu. Pisou num chão de mármore tão brilhante que deu para ver o reflexo do tênis velho dela. O tapete da entrada era mais macio que o colchão dela em Paraisópolis. Segundo andar, primeira porta à direita. Elza cochichou. Vera subiu a escada com a Antonella nos braços. Cada degrau era uma vida diferente da dela. Lá em cima, Francisco já tinha deitado a Valentina numa das caminhas cor-de-rosa. Tirou o sapatinho de verniz com um cuidado que Vera não esperava. Fez sinal para ela deitar Antonella na outra cama. As duas dormiam profundo. Bochechas rosadas. Francisco olhou para Vera. A gente precisa conversar. Lá embaixo. A sala era grande demais. Vera ficou em pé sem saber onde sentar. Cada sofá parecia peça de museu. Senta aí, minha filha. Eu vou te trazer um café. Elza apareceu com uma bandeja. Café preto, pão de queijo quentinho, manteiga numa vasilha de vidro. Vera pegou a xícara com as duas mãos. Tremia um pouquinho. Francisco sentou na cadeira da frente. Afrouxou a gravata. Parecia mais velho agora, cansado. Como é o seu nome? Vera Lúcia. Vera Lúcia de quê? Dos Santos Pereira. Vera Lúcia dos Santos Pereira. Onde a senhora trabalha? No prédio 27 da Faria Lima. Empresa terceirizada. Limpeza. Quanto a senhora ganha? Vera ficou quieta. Olhou para o pão de queijo. Doutor, desculpa. O senhor está me interrogando. Eu não roubei nada. Eu só estava indo embora do trabalho e achei as suas filhas na rua. Eu não quis ofender. Eu estou tentando fazer uma proposta. Proposta? Francisco respirou. Era um homem acostumado a mandar. Estava difícil pedir. Vem trabalhar aqui em casa. Babá. Governanta. O nome a senhora escolhe. Eu pago o triplo do que a senhora ganha na limpeza. Moradia, comida, folga aos domingos e a senhora cuida das meninas. Vera engasgou no pão de queijo. Tossiu. Elza correu com um copo d'água. O senhor está me oferecendo emprego porque as suas filhas me chamaram de mamãe? Tô te oferecendo emprego porque faz 5 anos que aquelas meninas não dormem direito. Aquelas duas ali em cima estão dormindo agora. Por sua causa. A voz dele falhou na última palavra. Só uma vezinha. Mas Vera pegou. Doutor, com todo respeito, o senhor não me conhece. Eu posso ser qualquer coisa. Ladra. Pior.
O porteiro do meu prédio me contou que te viu comprando pipoca para as minhas filhas com o seu dinheiro. Ladra não gasta com criança estranha. Vera abaixou a cabeça. Pensou na mãe. Dona Aparecida, 62 anos, diabetes descontrolada, remédio caro. Pensou no aluguel da kitnet em Paraisópolis, 3 meses atrasados. Pensou na irmã mais nova, Jéssica, que saiu de casa e não voltou mais. Pensou nas próprias costas, que doíam toda a noite. Depois pensou na menina do vestido amarelo, dormindo lá em cima com o pé descalço de fora da coberta. Levantou o queixo. Uma condição. Fala. O senhor não grita comigo. Nunca. Nem uma vez. No dia que o senhor gritar comigo do jeito que gritou na Faria Lima, eu faço a mala e vou embora. E não tem dinheiro que me segure. Francisco colocou a xícara na mesa devagar. Ninguém tinha falado com ele daquele jeito em muito tempo. Talvez nunca. Tá. E outra. Eu vou cuidar essas meninas do meu jeito. Roupa de brincar, pé no chão, mão na terra, biscoito na cozinha. Se o senhor quiser menininha de porcelana, contrata outra. Tá. E minha mãe mora em Paraisópolis. Ela é doente. Todo domingo eu vou lá, sem falta. Carro e motorista, pode ser? Vera olhou para ele. Tava falando sério. Pode. Ele estendeu a mão. A mão dele era lisa, de quem mexe em caneta. A dela era áspera, de quem torce pano. Os dois apertaram. Quando a senhora começa? Amanhã eu preciso resolver umas coisas. Falar com meu chefe da limpeza. Avisar a minha mãe. Na quarta eu tô aqui. Quarta então. Vera levantou, pegou a bolsa. Doutor. Oi. Uma última coisa. Aquelas meninas me chamaram de mamãe hoje. Não fui eu que ensinei. Mas se o senhor não quer que isso se repita, me diz agora. Francisco demorou para responder. Passou a mão no rosto. Olhou para a escada que subia para o quarto das filhas. Elas nunca chamaram ninguém assim. Nenhuma babá, nenhuma parente. E não vou ser eu a tirar isso delas. Vera balançou a cabeça. Foi em direção à porta. Vera, oi, obrigado. O senhor ainda não me contratou para agradecer. Só quarta a gente vê se isso dá certo. Francisco soltou um riso curto. O primeiro do dia. Seu Osvaldo levou ela para Paraisópolis. No caminho, Vera olhou pela janela. Faria Lima, Pinheiros, Santo Amaro, a paisagem mudando, as casas encolhendo. Quando o carro entrou na rua de terra da comunidade, os vizinhos se encostaram na janela para ver. Dona Aparecida abriu a porta com a mão no peito. Filha, você estava num acidente? Não, mãe. Senta aqui. A gente precisa conversar. E Vera contou. Do começo. Da pipoca. Do mamãe. Do emprego. Dona Aparecida ouviu sem piscar. Quando terminou, segurou a mão da filha. Minha filha. Deus não erra. Vai. Na primeira semana, Vera aprendeu mais sobre a casa do que sobre as meninas. Café às 7. Almoço das gêmeas ao meio-dia, sempre separado do pai. Jantar do doutor às 8, ele sozinho na mesa, o jornal ao lado do prato, o garfo no ar, entre uma manchete e outra. Elza cozinhava, seu Osvaldo dirigia, Cida arrumava os quartos. Seu Benedito cuidava do jardim 3 vezes por semana. Ninguém ria. Não havia alegria naquele lugar. Na segunda semana, Vera começou a quebrar a rotina estabelecida. Meninas, hoje o café é de pijama. De pijama? Antonella estranhou. A Elza disse que a gente tem que estar vestida. Hoje não. Hoje é o dia da preguiça. Valentina pulou na cadeira do balcão. Antonella demorou mais. Mas quando viu a irmã enfiando a colher no pote de achocolatado, desceu para a cozinha descalça. Elza encostou na porta da copa, escondeu um sorriso no pano de prato. Francisco desceu no meio da cena, terno cinza, gravata azul, celular grudado na orelha, falando em inglês com alguém em Nova York. Parou no meio da cozinha. Suas filhas descalças no balcão, pezinho balançando. Bigode de leite. Vera do outro lado rindo com a boca cheia. Francisco desligou o telefone, no meio da conversa. Bom dia. Bom dia, doutor. Papai, olha. A mamãe Vera fez bigode de leite.
Ele olhou para as filhas. Valentina tinha leite escorrendo no queixo. Antonella tinha cascão de chocolate no lábio. Muito bonito, filhas. Senta com a gente, papai. Ele olhou para o relógio de pulso. Eu tenho reunião às 8h30, meu amor. Valentina abaixou a cabeça. Antonella continuou comendo, nem olhou para o pai. Francisco saiu sem tomar café. Vera observou o carro sumir pelo portão. Olhou para as meninas. Sabe o que a gente vai fazer hoje? A gente vai para o Parque do Povo. O papai nunca deixa. Hoje ele deixa. À noite, quando ele voltou, eram 9 e pouco. As meninas já tinham jantado, já tinham tomado banho, mas não estavam dormindo. Estavam no tapete da sala, lápis de cor espalhados, desenhando. Francisco parou na porta. Ficou olhando sem falar. Papai! Valentina correu. Antonella veio atrás, mais séria. Olha o que a gente fez. Era a família deles. Pai de terno, 2 meninas de vestido, uma mulher de cabelo preto preso com avental, casa com chaminé, sol no canto. Francisco congelou. Quem é a do avental? A mamãe Vera. A mamãe virou estrela, Antonella disse sem dramatizar. Agora a mamãe Vera é a de mentirinha. Meninas, eu não sou... Vera tentou. A gente sabe, Antonella cortou. Mas pra gente a senhora é... Francisco ficou olhando o desenho, o cabelo preto, o avental, a boca sorrindo torta, desenhada de lápis vermelho. Sentou no tapete, de terno, de sapato engraxado. Dobrou as pernas feito criança e sentou no tapete persa que custava 30 mil reais. Posso desenhar também? As 2 gritaram, empurraram papel para ele. Lápis, borracha. Ele desenhou um homem de terno desajeitado, com o cabelo grisalho. Valentina riu. Papai, você desenha mal. Eu sei, muito mal. Eu sei, filha. Antonella estudou o desenho com a seriedade de uma juíza de 5 anos. Papai, oi, o seu bonequinho tá sorrindo? Tô tentando. A boca tá torta. É que o papai não lembra mais como é. A cozinha ficou em silêncio. Elsa, que estava escutando da copa, segurou o pano de prato na boca. Vera levantou, apoiou as mãos nos joelhos para se equilibrar. Vou fazer um chocolate quente. Alguém quer? Eu também. Eu também. Francisco falou baixinho. Os olhos não saíram do desenho. Na cozinha, Vera esquentou o leite. As mãos dela tremiam. Puxou uma panela. Quase derrubou. Elsa apareceu. Minha filha, você tá bem? Tô, dona Elsa. Aquele homem ali, ela apontou com a cabeça. Faz 5 anos que ele não senta naquele tapete. 5 anos. Dona Elsa, eu só vim cuidar das meninas. Claro, só isso. Eu sou empregada aqui. Minha filha, empregada eu também sou. A gente é gente antes de ser empregada. Vera abaixou a cabeça. Mexeu o chocolate com a colher. O chocolate desceu num rodopio devagar. Dona Elsa, a mãe delas, era como? Era um doce. Ela não parava, fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. Dançava sozinha na cozinha ouvindo rádio. Ela ia ter gostado de você. Vera mordeu o lábio. Apagou o fogo. Na sala, Francisco estava deitado de bruços no tapete. As 2 meninas subiram nele. Valentina puxou o cabelo cinza. Antonella fez cócegas na barriga dele de terno. Ele riu. Riu alto. Riu pela primeira vez em 5 anos. Vera parou na porta com a bandeja. Ficou ali um instante, segurando o choro que subiu do peito sem aviso. Na 3ª semana, ela apareceu. Tec, tec, tec no mármore. Um salto fino, agressivo, diferente de tudo que Vera já tinha ouvido naquela casa. Quem é, dona Elsa? A noiva. O doutor tem noiva? Tem. E das ruins. A porta da cozinha escancarou. Mulher alta. Cabelo loiro liso até a cintura. Vestido bege grudado no corpo. Bolsa na mão que devia custar mais do que o carro do seu Osvaldo. Pele sem uma ruga. 33 anos querendo parecer 25. Ágata Alcântara de Moura. Parou na porta. Os olhos passaram por Vera de cima a baixo. Depois pelas meninas cobertas de farinha. Depois pela bancada cheia de massa de biscoito. Torceu o nariz. Meu Deus! Bom dia! Vera falou.
limpando a mão no avental. Bom dia, você é a nova... Sou a Vera. Vera, olha Vera, umas regrinhas. Cozinha não é lugar de criança. As meninas têm babá para ficar no quarto com boneca. Criança de boa família não fica se sujando desse jeito. Antonella parou de mexer a massa. A gente está fazendo biscoito de coração. Amor, é lindo, mas vai pro quarto agora. A tia Vera limpa. Não, Ágata piscou. Como? Não. Ela largou o cabelo que estava enrolando no dedo. Saiu da cozinha batendo o salto. Francisco! Francisco apareceu no corredor com o celular na mão. Que foi, Ágata? A sua filha me desrespeitou. Essa aí. Apontou para Antonella. Francisco ficou ali, encurralado. O que aconteceu, filha? Ela mandou a gente parar de fazer biscoito. Eu disse não. Viu? Ágata. A empregada deixou a menina me dar uma resposta dessas. Ágata, é biscoito. Francisco, não é biscoito. É princípio. Você contratou uma mulher, sabe Deus de onde, para cuidar das suas filhas. Olha a roupa dela. Olha a cozinha. Sua casa virou um caos. Vera apertou o avental na mão. Dona Ágata, eu não estou falando com você. Pois é, mas eu estou falando com a senhora. As meninas estão fazendo biscoito. A farinha sai no banho. E a senhora está gritando na frente das crianças. Ágata virou o rosto devagar. Francisco, você deixa isso? Valentina começou a chorar. Baixinho. Antonella soltou a colher. Francisco olhou para a filha chorando. Coisa que ele não tinha suportado ver a vida inteira. Ágata, vem cá. Na sala. De jeito nenhum. Eu estou falando com elas. Na sala. O tom dele subiu. Pela primeira vez. Contra a Ágata. Ela engoliu. Deu meia volta. Saiu batendo o salto de novo. Francisco olhou para Vera. Olhou para as filhas. Se abaixou no meio da cozinha. Meninas, desculpa. Continuem fazendo o biscoito. Papai, Antonella falou, olhando no fundo dos olhos dele. Ela já fez isso antes. Fez o quê, filha? Antonella levantou a manga do pijama, mostrou uma marca roxa antiga, quase apagada, mas ali. Ela apertou o meu braço. Disse que se eu contasse, o papai ia ficar bravo comigo. Francisco pegou no braço da filha com uma delicadeza que não combinava com o tamanho da mão dele. Quando foi isso, Antonella? Quando ela veio aqui da última vez. Por que você não me contou? Porque ela disse que o papai ia ficar do lado dela. Francisco fechou os olhos. Valentina se encostou na irmã. É verdade, papai. Eu vi. Francisco levantou, lentamente. Vera, termina o biscoito com elas. Eu preciso resolver uma coisa. Saiu da cozinha. Vera ficou parada. Olhou para as duas. Meninas. Vem cá. Puxou as duas para um abraço. Apertou. Sentiu o coração da Antonella batendo contra o peito dela. Sentiu o dedinho da Valentina enroscado no cabelo dela. A senhora não vai embora, vai? Valentina cochichou. Não, meu amor. Promete? Prometo. Dona Elza entrou na cozinha, olhou para Vera. Minha filha, agora a guerra é de verdade. Do outro lado da casa, o grito da Ágata atravessou 3 paredes. A voz dela subindo, descendo, chorando, ameaçando. A voz de Francisco grave, baixa, sem dar bandeira. As meninas escutaram. Antonella agarrou o pano de prato da Elza e tapou o ouvido da irmã. Não ouve, Vavá. Não ouve. Vera apertou mais o abraço. Meninas, vamos terminar o nosso biscoito. De coração? De coração. As 3 continuaram mexendo a massa. A farinha subia no ar. E na sala, a guerra tinha acabado de começar. Francisco não rompeu naquele dia. Ágata chorou. Chorou bonito, sem borrar a maquiagem. Jurou que a Antonella tinha batido o braço em algum lugar. Jurou de pés juntos que amava as meninas. Jurou que tinha sido um mal-entendido. Francisco acreditou, mais ou menos. Mas alguma coisa entre eles rachou. Ele começou a chegar mais cedo em casa. Começou a pedir para Elza avisar quando a Ágata vinha.
Começou a evitar o restaurante nos jardins onde eles sempre jantavam. E começou, sem perceber, a procurar Vera com os olhos em todo o cômodo. A rotina da casa mudou. Vera acordava as meninas cantando música da novela. Penteava uma com trança de lado, a outra com Maria Chiquinha. Café com pão de queijo da Elza. Escola no Alto de Pinheiros. Na volta, Parque do Povo. Tarde no chão do tapete com lápis de cor. Banho, jantar, historinha. Numa terça, ela estava contando a história do Saci para as meninas no quarto. Francisco parou no corredor, escutando. E o Saci pega a cuia da moça, mexe o feijão no fogo e some rindo. Mamãe Vera, o Saci mora no mato? Mora no redemoinho. Quando o vento junta poeira e gira, o Saci tá ali dentro. A minha avó dizia. A sua avó conhecia Saci? Minha avó conhecia tudo, meu amor. Alguém contava a história assim para a mamãe da gente? Vera parou. A mão dela parou em cima do cabelo da Valentina. Eu não conhecia a mamãe de vocês, meu amor, mas toda mãe conta. O papai não conta. Seu papai conta do jeitinho dele. Não conta nada. O papai trabalha. Francisco entrou no quarto. As três olharam. Posso contar uma agora? Valentina arregalou o olho. Pode? Ele sentou na beira da outra cama. Parecia grande demais em cima daquela colcha cor-de-rosa. Afrouxou a gravata, pensou. Era uma vez um motorista de caminhão. Motorista de caminhão, papai? É, um caminhão velho, que batia tec-tec-tec no motor. E aí? Esse motorista rodava sozinho pelas estradas. Porque tinha perdido a mulher dele há muito tempo. Vera abaixou o rosto. E um dia, na beira de uma estrada de terra, ele viu duas meninas pequenininhas, sozinhas. Duas? Gêmeas. Igual a gente? Igual. E aí? O motorista parou e descobriu que aquelas duas meninas eram filhas dele, que ele tinha esquecido que tinha. Antonella ficou séria. Papai, você esqueceu que tinha a gente? Francisco respirou. Demorou. Esqueci de lembrar, filha. Não é a mesma coisa, mas é feio do mesmo jeito. E a mãe das meninas da história? A mãe virou estrela, mas mandou uma moça para cuidar delas, e a moça usava uniforme azul. Valentina apertou o cobertor na mão. Papai, você tá chorando? Tô só com sono, filha. Antonella levantou o bracinho e passou a mão no rosto do pai. Uma gotinha ficou no dedo dela. Isso não é sono, papai. Francisco engoliu, fungou, puxou a Antonella para o colo e a Valentina, e ficou ali um bom tempo, sem falar mais nada. Vera levantou em silêncio, saiu, deixou os três, desceu para a cozinha. Dona Elza lavava copo na pia. Dona Elza, eu vou ter que ir embora. Elza fechou a torneira. Como é? Eu não posso ficar. Tô atrapalhando. Senta aí. Vera sentou. Elza secou a mão. Sentou do outro lado. Minha filha, você escutou aquele homem contar uma história para aquelas meninas hoje. Aquele homem não contava história nem para si mesmo. Você acha que isso é atrapalhar? Dona Elza, eu sou a babá. Ele é o patrão. Ele tem noiva. A noiva está pendurada no dinheiro dele. Ela não ama ninguém. Eu trabalho nessa casa há 17 anos. Eu sei. Mas nada demais. Você veio para cuidar das meninas. Cuida. O resto é com Deus. Vera apertou a mão da Elza. Eu tenho medo, Dona Elza. Eu também tenho medo todo dia, minha filha. A gente tem medo e faz mesmo assim. Dona Aparecida, a mãe da Vera, tinha dito uma coisa parecida num domingo. No caminho da feira, com o braço apoiado no da filha, ela falou: Filha, quando Deus abre uma porta, a gente não fecha por medo de passar. Vera olhou pela janela da cozinha. No andar de cima, a luz do quarto das meninas ainda estava acesa. A Ágata tinha mandado 3 mensagens para o Francisco durante o jantar. Ele não respondeu nenhuma. Aquilo ia ter troco. E o troco veio 2 dias depois, no shopping. No sábado, Vera levou as meninas ao shopping Cidade Jardim. Francisco tinha pedido. Deixou o cartão. Avisou o gerente da loja. As meninas precisavam de sapato para a escola, tênis para a educação física, sandália para o verão.
Valentina pulava no piso brilhante. Antonella segurava a mão da Vera com força, olhando para os lados como quem conta quantas saídas tem. Mamãe Vera, olha aquela boneca. Depois a gente olha, meu amor. Primeiro o sapato. Tec, tec, tec. Vera reconheceu o salto antes de virar. Ágata vinha pelo corredor do shopping. 3 amigas atrás. Todas iguais. Loiro escorrido. Bolsa cara. Mesmo perfume. Mas que coincidência. Vera endireitou as costas. Bom dia, dona Ágata. Meninas, vem dar um beijo na tia. Valentina e Antonella não se mexeram. Meninas, eu tô falando. A gente não quer, Antonella falou. Ágata riu para as amigas. Uma risada fina, ensaiada. Gente, tão vendo? Criança mal educada. Culpa da babá. Olha o uniforme dela. Olha o cabelo. Uma das amigas, morena tingida de loiro, cochichou. É a da periferia? A própria. As 2 outras riram. Vera respirou. Não ia brigar na frente das meninas. Meninas, vamos pra loja. Peraí, Vera. Ágata agarrou o braço de Antonella. Solta, Vera falou. Baixo. Mas a voz não tremeu. Como? Solta o braço da menina. Agora. As amigas da Ágata recuaram meio passo. Sentiram alguma coisa diferente na voz de Vera. Ágata soltou. Fingiu que foi escolha dela. Vera, eu vou ser sincera na frente das minhas amigas, que são testemunhas. O Francisco me contou tudo. Tudo o quê? Que você tá dando em cima dele, que ele tá enjoado de você, que foi um erro te contratar. As 3 amigas balançaram a cabeça com pena fingida. Vera sentiu um frio subir pela coluna. Por um segundo duvidou. Será que ele tinha falado? Olhou para as meninas. Estava prestes a acreditar. Foi quando Antonella falou. Mentira! Como é, menina? Mentira! Você está mentindo. Para, menina. O papai falou ontem no telefone que a Vera foi a melhor coisa que aconteceu com a gente. Eu escutei. Você não escutou. Escutei. E você estava atrás da porta da cozinha. Eu te vi pelo espelho do fogão. A senhora escondida igual uma barata. Uma das amigas arregalou o olho. Ágata, você estava escutando atrás da porta? Imagina, essa menina inventa. Eu não invento, você estava de sapato dourado, eu vi. Ágata ficou vermelha até a orelha. Os dedos apertaram a alça da bolsa. Uma das amigas olhou o relógio. Gente, eu tenho que ir. Peraí. Eu também. As 3 saíram juntas. Rápido. Fingindo pressa. Sumiram na escada rolante. Ágata ficou ali, parada, sozinha no meio do corredor do shopping. O salto dela não batia mais, porque ela não andava. Você vai pagar por isso, falou para Vera. Baixo, veneno puro. A senhora mesma se queimou, dona Ágata. Valentina puxou a mão da Vera. Vamos, mamãe. E saiu, na frente da Ágata, na frente de todo mundo do shopping que tinha parado para olhar. Antonella segurou a outra mão da Vera. Vamos, mamãe. As 2 arrastaram a Vera para longe dali. Vera não olhou para trás, mas sentiu o peso do ódio de Ágata queimando suas costas o caminho inteiro. Um tempo depois, já no carro, Valentina começou a chorar. Meu amor, o que foi? A gente te chamou de mamãe na frente dela. Tá tudo bem, o papai vai te mandar embora? Por que, meu amor? Porque a gente chamou. Vera puxou a menina pro colo. Antonella encostou do outro lado. Olha para mim, as 2, olha. As 2 levantaram o rosto. Seu pai não vai me mandar embora porque vocês me chamam de mamãe. Se ele mandar, vai ser por outra coisa. Mas isso não. Como você sabe? Antonella perguntou. Eu sei. Eu confio nele. Foi a primeira vez que Vera disse aquela frase. Ela mesma se assustou com o que saiu da boca dela. O carro subiu para o Morumbi. O portão abriu. Vera desceu com as meninas, uma de cada lado, o peito apertando, pronta para enfrentar o que viesse. Só não esperava o que viu na sala. 3 malas gigantes, da marca que custa como um carro zero, empilhadas no meio do tapete persa. Ágata sentada no sofá, de pernas cruzadas, mexendo no celular, como se nada tivesse acontecido no shopping, e Francisco de pé na janela de costas para a porta.
Dona Elza apareceu no corredor com o pano de prato na mão. Fez um sinal para Vera. Vera a abaixou na altura das meninas. Elza vai fazer suco com vocês. Não, mamãe Vera, a gente não quer. Vão, 5 minutos. Valentina resistiu. Antonella puxou a irmã pelo braço e seguiu a Elza para a cozinha. Antes de sumir no corredor, olhou para Vera e fez um sinal de positivo com o dedinho. Vera entrou na sala. Parou ao lado das malas. Francisco, Ágata falou sem tirar os olhos do celular. Chegou a sua funcionária. Francisco virou. Ágata, essas malas são suas? São. E eu vou embora, meu amor. A menos que você faça a coisa certa agora. Que coisa? Manda essa mulher embora. Na minha frente. Agora. E a gente casa em dezembro, como combinado. O relógio da sala bateu 3 vezes. Ninguém falou nada por alguns instantes que pareceram horas. Francisco olhou para Vera. Vera olhou para ele, sem pedir nada, sem fugir também. Ágata. Oi, meu amor. A Vera fica. Ágata riu. Uma risada curta, desacreditada. Como? A Vera fica. Você é que vai. Ela largou o celular em cima do sofá. Francisco. Por causa de uma empregada? Não é por causa dela. É por causa das minhas filhas. Suas filhas estão sendo manipuladas. Minhas filhas estão felizes. Minhas filhas dormem sem acordar no meio da noite gritando. Minhas filhas cantaram no café da manhã ontem. Cantaram, Ágata, música da novela. Uma coisa que eu nunca tinha ouvido nessa casa. Francisco. E tem mais. A Antonella mostrou o braço, com marca do seu dedo. Eu vi. Eu fiquei 2 dias fingindo que não tinha certeza. Mas eu tenho. Ágata levantou do sofá devagar. O queixo tremeu um instante antes de endurecer. Francisco, eu já te expliquei. Criança inventa. A minha filha não inventou nada. Você vai acreditar numa menina de 5 anos contra a sua noiva. 1000 vezes. Ágata ficou branca. Mudou de rosto em 2 segundos. De dominadora para vítima. As lágrimas brotaram redondas, sem borrar. Meu amor, eu tô confusa. Você tá confuso. Essa mulher tá mexendo com a sua cabeça. Ágata, pensa no nosso futuro. Na mansão na Toscana. Nos nossos planos. Eu não te amo. Ela parou. O choro travou no meio do caminho. Como? Eu nunca te amei. Eu achei que a gente ia se dar bem porque tinha a mesma agenda. A mesma empresa de eventos, o mesmo círculo. Eu achei que depois da Juliana eu não ia sentir isso de novo. Mas sinto. Sinto aqui dentro de casa todo dia. Só não é por você. Vera abaixou o rosto, as mãos agarradas no avental. Ágata olhou para ela. É por ela? Por essa? Isso não é da sua conta. Eu vou destruir você, Francisco. Faz o que quiser, a imprensa, a justiça, o que quiser. Eu não tenho nada a esconder. Ágata pegou a bolsa do sofá, o celular. Passou por Vera bem perto. Parou. Você é mais burra do que parece, menina. Homem rico não fica com alguém como você. Quando ele enjoar de você, vai te chutar na rua igual cachorro. Vera levantou o queixo. Pode ser que ele me chute mesmo, dona Ágata, mas a senhora não tem nada a ver com isso. Ágata bufou. O salto tec-tec-tec foi em direção à porta. Seu Osvaldo, que já tinha entendido o filme, carregou as 3 malas em silêncio. A porta bateu. O portão fechou. A casa ficou quieta. Francisco olhou para Vera. Vera ficou parada, as mãos ainda amassando o avental. Seu Francisco, o senhor não precisava ter feito isso por mim. Não me chama de senhor, por favor. Francisco, eu não fiz por você. Fiz pelas minhas filhas. Ela abaixou a cabeça. Mas fiz por mim também. Ela levantou. Ele deu um passo. Parou. Vera, eu não sei namorar. Eu não sei chegar. Eu não sei fazer nada disso desde os 25. Eu só sei que eu não aguentava mais ver aquela mulher no meu sofá. E que eu durmo mais tranquilo desde que você chegou aqui em casa. Vera abriu a boca. Nenhum som saiu. 2 cabecinhas loiras apareceram no batente do corredor. A Elza deixou a gente sair, Valentina falou. A mentirosa já foi?
Antonella perguntou. Foi, Francisco respondeu. Foi para sempre. As duas correram. Abraçaram o pai. Abraçaram a Vera. Os quatro ficaram no meio da sala. A Valentina puxou a mão do pai e pôs em cima da mão da Vera. Pronto, ela falou. Agora tá certo. Antonella, séria, olhou para Vera. Mamãe, tá certo? Vera olhou para o Francisco. Francisco olhou para ela. Os dois não falaram, mas os dedos dele se enlaçaram nos dela. Tá certo, filha. Dona Elsa espiou do corredor. O pano de prato subiu até o canto do olho. Os dias depois que Ágata se foi foram estranhos. Bons, mas estranhos. Era como se a casa toda tivesse soltado uma respiração presa há anos. Dona Elsa cantarolava na cozinha samba de raiz. Seu Osvaldo contava piada no caminho da escola. Seu Benedito trouxe muda de manjericão e plantou no canteiro da entrada. O cheiro tomou a casa. Francisco mudou. Passou a chegar às 5 da tarde. 5 em ponto. Cancelou reunião para chegar nesse horário. As meninas corriam para a porta quando escutavam o carro. Ele abaixava, pegava uma em cada braço, beijava a testa de cada uma. Mas com Vera, ele travava. Ficava parado na porta da cozinha, começava uma frase, desistia, deixava a mão encostar na dela sem querer e puxava rápido, como se tivesse esbarrado em ferro quente. Vera também travava, tinha medo de muita coisa, medo dele. Medo dela mesma, medo do que as pessoas iam falar. Numa quinta, ela estava pendurando a roupa das meninas no varal do fundo do quintal. Francisco apareceu, sem gravata, manga da camisa enrolada. Posso ajudar? Vera olhou, segurou o riso. O senhor pendurar roupa? Por que não? Francisco, o senhor é bilionário. E daí? Bilionário não tem braço? Ela riu. Ele riu também. Pegou uma camiseta rosa de Valentina, pendurou com a barra para cima. Tá errado. Errado como? A barra para baixo, senão o prendedor marca o tecido. Ah, ele refez. A mão dele encostou na dela. Os dois pararam. Vera sentiu o rosto queimar. Desviou. Francisco. Oi, a gente precisa conversar. Eu sei. Eu não posso ficar nessa casa sem saber o que a gente é. Eu não durmo direito. Eu também não. O sol descia atrás do muro alto. Francisco sentou no banco de pedra do jardim. Bateu com a mão no espaço do lado. Vera sentou. Deixou um palmo de distância. Vera, eu queria te contar uma coisa sobre a mãe das meninas. Vera prendeu a respiração. O nome dela era Juliana. A gente se casou aos 25. Ela era dentista. Atendia pessoas que não tinham condições de pagar tratamento dentário de graça uma vez por semana. Você ia gostar dela. Vera sorriu de lado. A gente tentou o filho 3 anos. Não vinha. Quando veio, veio dobrado. O médico disse que era de risco. Ela fez repouso 6 meses. Tudo parecia bem. No dia do parto deu complicação. Eles tentaram. Não conseguiram salvar. Ela foi no mesmo dia em que as meninas chegaram. Vera estendeu a mão devagar, pôs em cima da mão dele. Eu fiquei 1 ano sem olhar para as meninas direito. Eu sei que é feio, eu sei que é horrível, mas todo dia que eu olhava para as duas, eu via a Juliana morrendo. Aí eu contratei babá, escola, tudo que dava para contratar. Achei que estava sendo pai. Ele virou o rosto. Os olhos estavam vermelhos. Aí as duas sumiram naquele dia. E quando eu achei elas estavam rindo. Rindo, Vera. Faz 5 anos que eu não escutava aquelas duas rirem juntas. Rirem de verdade. Francisco, você entrou por aquela porta e, sem perceber, devolveu a vida para esta casa. Devolveu minhas filhas para mim e, de um jeito que eu nem sei explicar, acabou me trazendo de volta também. Eu sei que é pedir demais. Mas não quero que você fique aqui apenas como a babá delas. Quero que fique como a mulher que você é, a mulher que eu aprendi a amar, como parte da nossa família. Vera passou a mão no rosto. Lágrimas teimosas corriam livres. Francisco, eu tenho mãe doente em Paraisópolis. Eu era faxineira, agora sou babá.
Os seus amigos vão rir de você. Que riam. As mães da escola das meninas vão cochichar nas costas da gente. Que cochichem. Eu não sei comer com 3 garfos. Eu te ensino. Aliás, só precisa de um garfo. Os outros 2 são frescura, ela riu. Uma risada gostosa, alta. Eu tenho medo, Francisco. Eu também, Vera, mas eu vou ter medo do seu lado. Não longe. Ele virou o rosto. Os olhos dos 2 se encontraram. Francisco se aproximou devagar. Encostou a testa na dela. Ficou assim um tempo. O beijo veio devagar, pequeno, quase pedindo licença. Atrás do varal, 2 cabecinhas loiras espiavam escondidas. Dona Elza segurava o riso com o pano de prato. Tão se beijando? Valentina cochichou. Shhh! Ela vai ser a nossa mãe para sempre? Eu acho que sim, Antonella falou. Acha não. Tem que ter certeza. Antonella ficou séria. Daquele jeito dela. Então tá, tenho certeza. Dona Elza puxou as 2 pela mão. Vem, meninas. Vamos deixar os adultos. Elza. Oi, Vavá. A gente pode chamar ela de mãe agora de verdade? Ah, minha filha. Isso vocês já chamam. Faz tempo. As 2 sorriram. Voltaram para a cozinha dando pulinho. No jardim, Francisco apertou a mão da Vera. Vera. Oi. Fica comigo. De verdade. Ela ficou um tempo observando o prendedor de roupa que agora servia de aliança, sentindo a diferença entre a pele dele e a sua, marcada por anos de lida, enquanto o sol ia descendo devagar atrás do muro da mansão. Eu fico. Passaram 8 meses. A mansão não era a mesma. Quem entrasse agora pela primeira vez não ia acreditar que aquela casa já tinha sido silenciosa. Brinquedo no tapete da sala. Desenho colado na porta da geladeira, preso com ímã em formato de abóbora que a dona Aparecida mandou. Massinha seca, grudada no canto do balcão da cozinha, que a dona Elza tentava tirar com a faca, reclamando baixinho. Cheiro de bolo saindo do forno 3 vezes por semana, porque a Elza começou a ensinar as meninas a medir farinha na xícara. Tinha roupa no varal do quintal. Tinha cachorro. Sim, cachorro. Um vira-lata caramelo que a Vera achou caído na Faria Lima e trouxe escondido num saco de supermercado. Francisco descobriu 2 dias depois, quando o bicho roeu o sapato italiano dele. Quis brigar. Olhou para as meninas. Não brigou. Botou o nome de Pipoca. O cachorro virou rei da casa. A mãe de Vera, Dona Aparecida, estava melhor. Francisco pagou médico particular, remédio importado, especialista. Dona Aparecida baixou a diabetes. Voltou a andar sem bengala. Agora vinha passar os domingos na mansão. Chegava com marmita de feijão porque dizia que o feijão da Elza era gostoso, mas o dela era melhor. E Elza fingia que brigava. As 2 viraram amigas de novela da tarde. Numa tarde de sábado, no jardim da mansão, tinha festa. Aniversário das gêmeas. 6 anos. Não era festa glamurosa, era uma festa simples. Só a família. Dona Aparecida, Dona Elza, seu Osvaldo, seu Benedito, o Rodrigo, irmão do Francisco, que tinha voltado a frequentar a casa depois de 8 anos sumido. E 7 coleguinhas da escola. Bolo, brigadeiro, cachorro-quente e pipoca, claro. Pipoca virou tradição. Todo aniversário, todo domingo, todo fim de semana. Valentina apareceu correndo de vestido amarelo. Antonella veio atrás, com o vestido igual, mas com um bolso do lado. Antonella gostava de ter bolso para guardar coisa. Mamãe! Mamãe! O Pipoca comeu o brigadeiro! Vera largou a cesta de pão. Pipoca! O cachorro saiu disparado com brigadeiro na cara, o rabo balançando de felicidade. Todo mundo riu. Francisco estava sentado numa cadeira de madeira embaixo da figueira do jardim. Olhou para a cena. O peito dele apertou daquele jeito bom que ele aprendeu a reconhecer. Vera chegou perto. Sentou na grama do lado dele. Ofegante. Esse bicho vai me matar. Não vai. Ele te ama. Ele ama brigadeiro. Francisco pegou a mão dela.
que já não era tão calejada porque fazia 6 meses que ela tinha parado de esfregar chão. Ele segurou. Os dois estavam juntos há 7 meses, de verdade, sem esconder. As meninas tinham comemorado com um desenho gigante, os 4 de mão dada com um sol enorme em cima. Vera, oi, eu quero te perguntar uma coisa. Se for para tirar o cachorro do sofá, não. Ele riu. Não é isso. Ele mexeu no bolso. Tirou uma caixinha de veludo. Pequena, antiga. A forração já gasta nos cantos. Vera arregalou o olho. Francisco, não era da Juliana. Eu quero deixar claro. Era da minha avó. Ela me entregou antes de partir e disse para eu dar para a mulher certa. Eu guardei 9 anos. Nunca serviu em ninguém. Agora serve. Ele abriu. Um anel simples. Ouro amarelo. Uma pedrinha azul meio gasta. Minha avó era costureira. Criou 7 filhos. Essa pedra ela ganhou do meu avô quando o meu avô ainda era entregador de leite. Era tudo que ele tinha. Vera tapou a boca com a mão. Vera, quer casar comigo? As 2 meninas, que estavam fingindo que brincavam de pega-pega do lado da figueira, gritaram antes dela responder. Fala sim, mamãe. Fala. Todo mundo olhou. Dona Aparecida apertou a mão da Dona Elza. A Dona Elza levou o pano de prato aos olhos e dessa vez o pano saiu molhado. Vera chorou, riu chorando. Quero sim, Francisco. Ele botou o anel. Coube. Como se tivesse esperado aquele dedo a vida toda. As 2 meninas se atiraram em cima dos 2. Os 4 caíram na grama. O Pipoca veio junto, lambendo o rosto de quem deixasse. Antonella deixou. Valentina reclamou, mas deixou também. Dona Aparecida cutucou a Dona Elza. Olha, Elza, minha menina virou princesa. Princesa nada, Aparecida. Virou mãe. As 2 senhoras se abraçaram embaixo da figueira. Não soltaram por um tempão. Francisco pegou o rosto de Vera, encostou a testa na dela. Obrigado por ter esbarrado nas minhas filhas naquele dia. Obrigada por ter me deixado ficar. Valentina enfiou a cabeça no meio dos 2. E eu, gente? Você também, meu amor. Antonella veio por trás, braços cruzados, séria. Finalmente, Francisco puxou ela pro colo. Beijou a testa dela, beijou a da irmã, beijou a mão da Vera. Do outro lado do jardim, o seu Osvaldo tirou o boné. Olhou pro céu, limpou um canto do olho rápido, botou o boné de volta. Dona Juliana, ele falou baixinho. Ninguém ouviu. Tá tudo bem agora. Pode descansar. Uma brisa passou pela figueira. Uma folha caiu no colo de Valentina. A menina pegou-o, guardou no bolso do vestido. Para sempre, ela cochichou. Minhas amigas, que história tocante acabamos de ouvir, não é verdade? Sabe, eu fico pensando no Francisco, um homem que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas vivia num deserto de silêncio. Ele achava que dar conforto era o mesmo que ser pai, mas a pequena Valentina e a Antonella nos mostraram que criança não quer mansão, criança quer chão para brincar e um colo que cure o medo. E a nossa Vera Lúcia, que lição de coragem! Ela atravessou a rua com nada nas mãos, além de um coração disposto a acolher. Ela não tinha o diploma de babá, mas tinha o amor de quem sabe que família é quem escolhe ficar quando todo mundo vai embora. Ela trocou o uniforme de limpeza por um avental cheio de farinha e foi ali, entre biscoitos e histórias de dormir, que ela construiu um lar de verdade. Muitas vezes a gente se sente como a Vera, cansada, com as costas doendo do trabalho do dia a dia, achando que não tem muito para oferecer. Mas essa história nos lembra que o nosso cuidado, aquele café que fazemos com carinho, o abraço que damos num neto ou o apoio que damos a uma amiga, é o que salva o mundo de ser um lugar frio como a Faria Lima. Que hoje você se sinta valorizada por cada biscoito de coração que você preparou na sua vida. Porque no final, o que fica não é a marca do sapato que usamos, mas a marca de amor que deixamos no coração de quem nos chama de mãe, de avó, de amiga. Um beijo carinhoso e fiquem com Deus. E então, o que achou da história?
Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima. Álvaro Salomão ficou 20 anos esperando esse momento. 20 anos alimentando uma única certeza, que Ana Luísa tinha destruído a vida dele. E agora ele estava ali, na porta da antiga casa, com uma ordem de despejo na mão. Mas quando a porta abriu, ela só disse uma frase que fez o coração dele parar. E o que Álvaro encontrou dentro daquela casa não era o que ele passou 20 anos imaginando. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Álvaro Benevides Salomão bateu o telefone na mesa de vidro. O baque ecoou pelo escritório vazio. Na tela do computador, o nome dela em letras pretas, dentro de uma papelada de advogado frio, Ana Luísa Rodrigues da Costa. Ocupação irregular. Imóvel familiar, Mirassol, interior de São Paulo. Ele ficou ali por alguns segundos, sem reação. A casa da infância dele agora tinha uma invasora, e logo ela. Frederico, eu quero essa mulher fora de lá, antes de sexta. Do outro lado da linha, o advogado falou devagar. Álvaro, manda o oficial. Você nem precisa aparecer. Eu vou. Rapaz, você se expõe à toa. A gente resolve daqui. Eu vou, Frederico. Essa é pessoal. Ele encerrou a ligação e suspirou fundo, apoiando a cabeça na janela fria do seu escritório. São Paulo brilhava lá embaixo, agitada, mas Álvaro não via a beleza da cidade. Ele só conseguia pensar que passou as últimas 2 décadas focado apenas em crescer na vida e ser um homem importante. De repente, aquela única folha de papel com notícias da sua antiga cidade fez o seu mundo de negócios parecer pequeno e sem graça. Abriu a gaveta de baixo, tirou a carteira de couro, aquela velha que ele teimava em não trocar. Entre os cartões, atrás de um cartão de visitas amarelado, a foto. 3x4, papel grosso dos antigos. Ana Luísa de 15 anos, aparelho nos dentes, rabo de cavalo torto, o sol do interior batendo no rosto. Ele passou o dedo por cima, devagar. 20 anos, falou para ninguém. 20 anos e você ainda mora aqui dentro. A porta se abriu. A secretária entrou com um café. Voo confirmado para amanhã cedo, doutor. Carro esperando em Rio Preto. Obrigado, Cláudia. Ela reparou na foto. Fingiu que não. Colocou a xícara na mesa e saiu. Álvaro levou o café até a boca e parou. O cheiro subiu e trouxe junto uma lembrança que ele não pediu. Café coado no pano que a da babá Lourdes Maria fazia. Manhã de domingo. Pique-esconde atrás do pé de manga, ele e Ana Luísa rindo até engasgar. Empurrou a xícara para longe. Agora não. A cabeça dele não obedeceu. 19 anos. O pai entrando no quarto com a cara fechada, dizendo que ele ia para a capital, que o futuro era lá, que era para esquecer aquela menina. Aquela menina tem nome, pai. Tem. E não é nome que vai te fazer subir na vida. Esquece. Ele foi. Jurou que voltava. Mandou carta. Mandou recado por amigo. Ligou. Nunca recebeu uma linha de volta. No primeiro ano em São Paulo, a família dele em Mirassol quebrou, e ele concluiu sozinho. Ela tinha fugido da pobreza, tinha desistido dele quando o dinheiro sumiu. Essa ferida nunca fechou. Álvaro levantou, bateu a palma da mão contra a janela, baixinho. O vidro gelado continuou gelado. Ela quer meu dinheiro. Invadiu a casa para tirar alguma coisa. É isso. Repetiu como quem reza. É isso. É isso mesmo. Lá no fundo, numa voz que ele não conseguia calar, outra coisa insistia. Dizia que ninguém invade uma casa por maldade, que Ana Luísa não era assim. Ele balançou a cabeça para enxotar a voz. Pegou o celular. Frederico, prepara o despejo. Amanhã eu assino lá, na frente dela. Quero olhar no olho dela quando entregar o papel. Tem certeza? Nunca tive tanta. Guardou a foto no bolso do paletó. Apagou a luz. Lá fora, a vida seguia como se nada tivesse acontecido.
Amanhã ele ia para Mirassol. O carro preto cortou a estrada ainda no escuro. Álvaro no banco de trás, terno escuro, gravata afrouxada. O motorista dirigia calado, do jeito que ele pediu. Quando saíram da rodovia e entraram na estrada velha de Rio Preto a Mirassol, o ar mudou. Cheiro de terra molhada entrou pela fresta do vidro. Cheiro de mato queimado ao longe. Cheiro de infância. Álvaro apertou os dedos na perna. Feche o vidro, doutor. Deixa aberto. Ele queria sentir. Doesse o que doesse. O sol subiu por trás das plantações de laranja, fileira atrás de fileira. Ele tinha 10 anos quando subia num pé de laranja com Ana Luísa para roubar fruta do vizinho. Ela ria vermelha. Ele caía do galho. Lourdes Maria aparecia de chinelo na mão, fingindo bronca, e no fim fazia bolinho de chuva para consolar os dois. Chegamos, doutor. Mirassol não tinha mudado nada. Parecia que o tempo tinha parado naquela praça. A igreja com a pintura descascando. O posto de gasolina na entrada. Os cachorros dormindo na calçada. Álvaro apertou os olhos. Vira na segunda à esquerda, falou sem precisar do endereço. O senhor conhece? Nasci aqui. O motorista parou de perguntar. Álvaro olhou para o próprio terno, para o relógio no pulso, para os sapatos que nunca tinham pisado em chão de terra. Ele tinha virado um estranho ali. Um turista de paletó andando em rua, onde um dia correu descalço atrás de pipa. O carro passou pela padaria do seu Zé, aberta. Aos 12 anos, ele e Ana Luísa juntavam moeda para comprar um pão doce só e dividir no meio-fio. Para aqui 1 minuto. O motorista parou. Álvaro desceu. O ar quente bateu na cara dele. Ficou parado com as mãos no bolso da calça, olhando a padaria. Uma senhora saiu com uma sacola de pão. Olhou para ele, apertou os olhos. Menino Álvaro, é você? Ele engoliu. Bom dia, dona. A mulher largou a sacola no chão e veio com os braços abertos. Menino, menino, eu sou a Célia, vizinha da sua babá, lembra? Da sua Lourdes que te criou como filho. Álvaro recuou meio passo, sem pensar. Dona Célia. Claro, ela apertou a mão dele com força. As mãos dela eram quentes, fortes. Meu Deus, você cresceu e sumiu. A Lourdes esperou tanto notícia sua. Ele ficou parado, sem saber o que dizer. Como ela está? Dona Célia olhou para ele de um jeito duro, um jeito de quem sabia alguma coisa. Viva, graças a Deus e graças àquela menina santa. Que menina? A Ana, ué. Largou tudo para cuidar da sua babá. Você não sabia, não? O chão amoleceu embaixo dos sapatos. Como assim largou tudo? Dona Célia balançou a cabeça quase com raiva. A gente conversa depois. Vai lá, menino. Mas vai de coração aberto, viu? Vai sem julgar. Tem muita coisa ali que você não sabe. Pegou a sacola e foi embora mancando. O motorista buzinou baixinho. Doutor! Álvaro voltou para o carro. Bateu a porta mais forte do que queria. Segue, fim da rua. E lá estava. A casa. Amarela, janela azul, o portãozinho de ferro, o pé de manga gigante, um varal com roupa branca balançando. Ele não desceu. No bolso do paletó, o envelope com a ordem de despejo. Vai descer, doutor. Álvaro colocou o pé no chão de terra. A poeira subiu pelo sapato italiano. Eu vim para expulsar ela. Só isso. O coração dele bateu do jeito que batia aos 19 anos. Álvaro atravessou o portãozinho. O oficial de justiça veio atrás, uma pasta preta debaixo do braço. O senhor prefere bater e esperar ser atendido, doutor? Eu tenho a chave. Tirou do bolso uma chave antiga, escurecida. A chave da casa dele. Nunca tinha devolvido, nunca tinha conseguido jogar fora. Encaixou na fechadura, girou. A porta cedeu com o mesmo rangido de 2 décadas atrás. Ele parou. O cheiro bateu antes de qualquer coisa. Lavanda. Daquela em saquinho que a gente põe no armário de roupa de cama. O cheiro dela. O cheiro do pescoço dela quando tinham 17 anos e ficavam de mãos dadas no banco da praça. Quase falou o nome dela em voz alta. Apertou o maxilar. Dona Ana Luísa Rodrigues da Costa.
gritou o oficial entrando. Oficial de justiça, temos uma ordem! Álvaro bateu a porta atrás de si. Quis fazer barulho, quis marcar território. Ela apareceu, saiu do corredor quase correndo, descalça, vestido simples, coque meio desmanchado, sem maquiagem, mais magra do que ele lembrava, mais cansada, mais bonita de um jeito que ele não quis nomear. Parou no meio do corredor. Os olhos dela encheram na hora. Não chorou. Levou o indicador aos lábios. Shhh, por favor, fala baixo. Álvaro abriu a boca. Travou. O quê? Ela deu 2 passos. Chegou perto, perto demais. A lavanda de novo. Fala baixo. Tem alguém dormindo ali dentro. Demorou para pegar no sono. Se acordar agora, passa mal. Ana, eu vim aqui para... Eu sei para que você veio, Álvaro. Ela disse o nome dele. Só isso. Álvaro. E alguma coisa dentro do peito dele desmoronou. Ninguém falava o nome dele daquele jeito. No escritório, ele era Doutor Salomão. Nos contratos, Álvaro Benevides. Para as mulheres que passaram, um nome qualquer. Ninguém nunca mais tinha dito Álvaro assim, miudinho, como se o nome fosse uma prece. Eu sei que você tem um papel na mão. Eu sei que você quer a casa, mas eu te peço pelo amor de Deus uma coisa só. Fala baixo, depois você faz o que quiser. Estendeu a mão, encostou de leve no braço dele, por cima do paletó. Álvaro puxou o braço, rápido demais, como se o toque tivesse doído. Ela recuou. Desculpa. Não quis, não encosta em mim. A voz saiu rouca, sem força nenhuma. Ele não odiava ela, era pior. Ele ainda a amava. E o toque acabou de lembrar. O oficial tossiu. Doutor Salomão, a gente procede? Álvaro não respondeu. Olhava para Ana. Ela olhava para ele. Os mesmos olhos cor de mel que o encantavam anos atrás. Com um cansaço antigo agora. Entra, ela falou devagar. Vê com os seus olhos quem está nessa casa. Depois você decide. Quem é que está dormindo aí? Entra. Vai devagar. Por favor, não grita. Ele deu um passo. Mais um. O taco rangeu embaixo do sapato no mesmo ponto que rangia quando ele era menino. Ele conhecia cada rangido daquela casa. Foi andando até o quarto dos fundos. O quarto que tinha sido do pai dele. A porta estava encostada. Empurrou com a ponta dos dedos. O chão sumiu. Na cama, embaixo de um edredom florido, uma senhora pequena, miúda a ponto de parecer criança. Os cabelos brancos espalhados no travesseiro. Um soro pendurado num suporte de metal. Na parede, fotos coladas com fita, muitas. Álvaro parou na porta. Reconheceu o rosto na hora. O jeito de dormir com o punho meio fechado embaixo do queixo. Lourdes. A palavra saiu num sopro. A velhinha abriu os olhos devagar. Demorou a focar. O olhar dela viajou pelo cabelo dele, pelo nariz, pelo queixo. Um sorriso grande, sem dente na frente, cheio de amor. Otávio, Otávio, você chegou. Álvaro sentiu o chão fugir. Ela chamou ele pelo nome do pai. Que bom que você chegou, Otávio, continuou Lourdes, erguendo o braço magrinho. O nosso menino Álvaro mandou notícia hoje. Mandou dizer que tá bem, viu? Trabalhando lá em São Paulo. Você precisa ir ver ele, Otávio. O menino trabalha demais. Leva um bolinho de fubá que ele gosta. Álvaro abriu a boca. Não conseguiu falar. Ana passou por ele de mansinho, como quem pisa em ovos. Oi, Lourdinha. Num tom que ele nunca tinha ouvido. Acordou? Acordei. Olha quem chegou, filha. É o Otávio. Ana olhou para ele. Fez um sinal pequeno com a cabeça. Não contradiz. Não assusta. Sentou na beirada da cama. Ajeitou o cabelo branco de Lourdes com os dedos, um carinho manso. É, dona Lourdinha. Chegou visita. Que bom. Otávio, senta aqui. Deixa eu te contar. O nosso menino telefonou. Falou que está com saudade. Álvaro deu um passo para dentro. As pernas pesavam. Olhou em volta. Tudo limpo. Cheiroso. Um ventilador pequeno virado para baixo. No vento suave. Um rádio antigo tocando Roberto Carlos baixinho. Uma jarra de água com paninho de crochê por cima. E as fotos na parede. Ele chegou perto.
Eram fotos dele criança, dele adolescente, dele de beca na formatura, dele numa matéria de revista de negócios, recortada com tesoura, colada com fita, dele, uma vida inteira dele pregada naquela parede. Quem colou essas fotos? Ele não olhou para ela mesma, antes do Alzheimer piorar. Depois, eu continuei. Toda vez que saía sua matéria em jornal ou revista, eu recortava, trazia aqui e contava para ela. Ela sorria o dia inteiro. Ele encostou os dedos na foto da formatura, a fita amarela, foto velha. Por quê? Por que o quê, Álvaro? Ela não é sua mãe, não é sua avó, não é sua família. Ana demorou. Ela é minha. Do jeito que importa, ela é minha. Lourdes abriu os olhos de novo. Otávio, traz o menino? Traz ele para me ver uma vez só, antes de eu ir. Álvaro piscou forte para segurar a vista. Homem de quase 40 anos, empresário, quase chorando no canto de um quarto. Eu trago, Lourdinha, prometo. Ela sorriu, fechou os olhos. Ana saiu na ponta dos pés. Fez sinal para ele ir junto. Álvaro obedeceu. Foi atrás, feito menino. Na sala, o oficial de justiça esperava. Doutor Salomão, procede. Álvaro olhou para o homem, olhou para o envelope, depois olhou para Ana. Espera um pouco. O oficial saiu para esperar no carro, meio sem jeito. Álvaro foi até a janela da sala. O pé de manga fazia sombra num banquinho de madeira no quintal. Banquinho simples que Ana tinha colocado ali. E pela primeira vez em todos esses anos, ele não sabia o que fazer. Ana passou para o corredor carregando uma bacia com toalhas molhadas. Quer um café? Não precisa. Não é para você, é para mim. Tomo uns 3 por dia. Se quiser, tá na garrafa. Ela seguiu. Álvaro ficou parado um tempo. Depois foi atrás, sem saber direito por quê. A cozinha era a mesma. Fogão de 4 bocas, azulejo branco com riscos azuis, pia com o pano de louça pendurado, a mesa redonda de fórmica. Ele comeu arroz com frango ali 1000 vezes. Em cima da geladeira, um painel de cortiça cheio de bilhetes escritos à mão. Álvaro se aproximou. Remédio de pressão, 8 da manhã depois do mingau. Lourdinha gosta da música do Roberto, faixa 3. Virar o corpo dela para o lado a cada 2 horas para não ferir as costas. Se ela chamar pelo Otávio, dizer que foi no mercado e já volta. Não corrige, dói nela. Se ela chamar pelo Álvaro, dizer que ele mandou beijo. Ele leu o último 2 vezes. Apertou os lábios. Quem escreveu isso? Ana estava de costas lavando o pano. Eu. Para não esquecer em dia ruim. E para a enfermeira saber quando vem. Tem enfermeira? 3 vezes por semana. No resto dos dias, sou só eu. Álvaro encostou no batente da porta da cozinha. Olhou para ela de verdade desde que chegou. O vestido desbotado, um curativo no joelho, desses de drogaria. Fios brancos no cabelo que não tinham no dia em que ele foi embora. Um calo no lado do indicador da mão direita. Calo de quem escreve à mão ou costura. Ana, por que você está aqui? Ela parou de lavar, fechou a torneira, secou as mãos no avental, virou. Porque ninguém mais quis, Álvaro. Como assim ninguém mais quis? Depois que seu pai adoeceu, a família se espalhou. Uns tios para Goiânia, outros para Curitiba. Ninguém quis saber da babá velha. Ninguém mandou 1 centavo. Quando seu pai se foi, chegou uma carta para mim, antes disso. E eu fiz o que ele me pediu. Que carta? Ela baixou o olhar. Depois a gente fala. Agora não. O rádio do quarto aumentou um pouquinho. Lourdes tinha acordado e cantava Roberto Carlos junto, baixinho, com a voz trêmula. Ana abriu um sorriso pequeno. O sorriso não era para ele. Com licença. Saiu. Álvaro ficou parado. Depois foi. Parou do lado de fora do quarto, encostado na parede, e espiou pela fresta. Ana pegou um tablet. Sentou na beirada da cama. Colocou uma música antiga, bem antiga, dessas que a Lourdes devia ter escutado mocinha. A velhinha sorriu. Ana passou os dedos no cabelo branco dela, devagar. Minha mãe cantava essa.
Cantava, Lurdinha. Cantava bonito. Você tá cantando igualzinho ela, filha. Ana engoliu. Não deixou a voz tremer. Obrigada, Lurdinha. Filha, você é a filha que Deus me deu no fim, sabia? Eu sei, dona Lurdinha. Eu sei. Álvaro, no corredor, apertou a mão contra a boca, enquanto ele fechava contratos e corria de reunião em São Paulo, focado apenas em acumular riqueza e frequentar os lugares mais luxuosos da capital. Ana Luísa estava ali, naquele quartinho humilde, fazendo o trabalho que nenhum dos parentes quis fazer. Com seu vestido gasto pelo uso e um curativo no joelho, ela foi o único amparo da senhora que o criou. Sozinha, ela entregou cada gota de sua juventude para ser o colo, o remédio e a única família daquela babá que o mundo já tinha esquecido. Sozinha, durante anos. E ele chegou ali com papel de despejo no bolso. Foi até a varanda dos fundos. Sentou no banquinho do pé de manga. Tirou o envelope do bolso. Ficou olhando, sem coragem nem de abrir. À noite, quando Lourdes dormiu fundo, Ana foi esquentar café. Álvaro apareceu na porta da cozinha, ainda de terno. A gravata tinha sumido há horas. O cabelo desalinhado. Puxou uma cadeira. Sentou. Ana colocou uma xícara na frente dele sem perguntar. Ele tomou um gole. O café estava na medida, forte, com canela no fundo, do jeito que a Lourdes fazia, do jeito que ele gostava. Você sempre soube, o jeito que eu gosto. Ela deu de ombros sem virar. 20 anos, Álvaro. Certas coisas a gente não esquece. Ele apertou a xícara com as duas mãos. Então por que você me esqueceu? A voz saiu rouca. Por que você sumiu, Ana? Eu mandei carta. Eu liguei. Eu mandei recado pelo Aparecido, pelo filho da dona Célia. Nada. Nunca uma resposta. Ela parou. Os ombros travaram um instante. Virou devagar. Eu não sumi, Álvaro. Sumiu sim. Não sumi. Seu pai me procurou. O ar na cozinha parou. Álvaro colocou a xícara na mesa. Meu pai o quê? Ana sentou na cadeira em frente. Cruzou as mãos em cima da mesa. As mãos tremiam um pouco. 3 meses depois que você se mudou, ele apareceu na minha casa. Tocou a campainha. Meu pai abriu. Ele pediu para falar comigo em particular. E me levou para um café na praça. Sentou na minha frente igual você está agora. Falou que, se eu te amasse de verdade, eu ia te deixar em paz. Continua. Falou que a família tinha quebrado, que você trabalhava dia e noite para reerguer tudo, que se eu ficasse pendurada na sua vida, você ia ter que escolher entre mim e o futuro, e que homem não constrói nada carregando uma moça pobre do interior no braço. A voz dela estava firme agora. Não chorava, só soltava. Ele falou, se você ama ele mesmo, prova amando de longe, some, porque senão ele vai insistir, vai querer te buscar, vai gastar energia com você em vez de construir a vida. Você quer ele de cabeça baixa ou quer ele vencedor? Álvaro ficou branco. E você acreditou nisso, Ana? Eu tinha 17 anos, Álvaro. Era o pai do rapaz que eu amava. Eu acreditei. Ana, eu chorei 3 meses no travesseiro sem ninguém saber. Toda vez que o correio chegava, eu via sua letra no envelope. Beijava e guardava sem abrir. Tenho até hoje. Todas, no armário do quarto. Álvaro levantou. Foi até a janela. Passou as 2 mãos no rosto. Meu Deus! E não para por aí. Ele virou. Como não para? Ana foi na gaveta. Tirou uma caixinha de lata, dessas de biscoito antigo. Abriu em cima da mesa. Cartas, comprovantes. Um papel amarelado. Essa carta aqui é do seu pai, de antes de ele ir, quando já estava doente. Ele me procurou de novo, Álvaro, 3 anos antes de partir. Álvaro pegou o papel com a mão tremendo, a letra do pai, torta, feia, igual letra de médico. Ele pediu perdão, disse que errou, que se arrependeu, mas pediu um último favor, que eu cuidasse da Lourdes, que ela não tinha ninguém, que os parentes tinham sumido e que ele não queria te dar esse peso no começo da sua carreira, queria que você vencesse livre. Álvaro leu,
Leu de novo. Uma lágrima caiu no papel. Ele te obrigou a carregar isso sozinha. Tirou você de mim. Depois empurrou a mulher que me criou para você cuidar. E eu nem sabia. Eu te odiei, Ana. Por todos esses anos eu te odiei. Ana olhou para ele. Calma. Eu sei, Álvaro. Eu sei. Ninguém dormiu direito. Álvaro deitou no sofá da sala, mesmo com Ana oferecendo o quarto de hóspede. Preferiu ficar perto, escutando o ventilador do quarto de Lourdes. 3 da manhã. Passos leves no corredor. Álvaro abriu os olhos. Pela fresta, viu Ana entrando no quarto da velhinha. Ela tinha acordado só para virar o corpo da Lourdes no colchão, para ela não ferir as costas. Ele fechou os olhos e apertou o peito. Quando o sol entrou, ele levantou. Foi para a cozinha. Sentiu o cheiro de café fresquinho. Ana estava no fogão de camisola com um casaquinho de lã por cima. Os cabelos soltos. Mexia numa panelinha. Bom dia. Bom dia. Senta, por favor. Ela pegou uma xícara. Serviu. Puxou o potinho de canela do armário. Jogou uma pitada. Ele olhou para a canela, depois para ela. Em São Paulo, ninguém sabe que eu tomo café com canela. Nunca peço. Acho que eu parei de gostar de qualquer coisa que me lembrasse daqui. Seu coração lembra, Álvaro. A cabeça esquece. O coração não. Ele tomou um gole. Fechou os olhos. Ana. Fiquei pensando à noite. Enfermeira 3 vezes por semana. Remédio caro. Soro. O aluguel do oxigênio que está no canto. Fralda. Isso tudo... Ela virou para a panela. Custa caro, Ana. Quem paga? A gente se vira. A gente quem? Eu. Álvaro parou de beber o café. Como? Ela suspirou. Desligou o fogo. Sentou em frente. Vendi coisas. A casa do meu pai, quando ele se foi, eu vendi para pagar a primeira internação dela. Depois o carro, depois os móveis bons, depois... Ela hesitou. Depois... Ela puxou a mão direita debaixo da mesa, o dedo anelar vazio. Vendi a aliança da minha mãe. Álvaro olhou para a mão dela, depois para o rosto. A aliança da dona Cida? Aquela que ela te deu antes de ir? Aquela que você jurou que nunca ia tirar? Essa. Ana não tinha jeito. Um remédio novo da Lourdinha chegou a custar quase 3.000 por mês, num certo período. Era ou a aliança... ou deixar ela sofrer. Álvaro colocou as 2 mãos na cabeça. E hoje? De onde sai dinheiro para comida, para luz? Ela deu um sorriso torto. Faço entrega de aplicativo à noite. Bicicleta, às vezes uma moto que eu alugo. E artesanato. Toalhinhas de crochê, paninho bordado. O Marcos Paiva, um menino aqui do bairro, busca e leva para a feira nos fins de semana. A gente divide o lucro. Entrega de aplicativo? Ana, você tem 37 anos. Tenho pernas, tenho saúde. Eu dou conta. E sua carreira? Você ia ser professora. Passou no vestibular antes de eu ir embora, eu lembro. Ela baixou o rosto. Tranquei no 2º ano. A Lourdinha começou a esquecer as coisas. Deixava o fogão aceso. Saía de casa sem saber voltar. Não dava para fazer os 2. E os parentes Salomão, ninguém ajudou? Ninguém. No começo eu tentei. Liguei, mandei carta. Um tio seu disse que babá não é família. Uma tia mandou R$50 e pediu para eu não ligar mais. O resto sumiu. Álvaro encostou a testa na mesa. Ficou assim um tempão. Levantou o rosto com os olhos molhados. Eu te achei gananciosa. Vim aqui pensando que você tinha invadido para tirar dinheiro de mim. Que era golpe. Até... Ele puxou o paletó da cadeira. Tirou o envelope do bolso. Pôs em cima da mesa. Eu trouxe isso para te entregar na cara. Ela olhou para o envelope. Não pegou. Tá tudo bem, Álvaro. Você não sabia? Não tá bem coisa nenhuma. Um baque seco veio do quarto. Ana levantou num pulo, a cadeira raspando o chão. Lourdinha! Ana correu pelo corredor, Álvaro atrás. Lourdes Maria no chão, caída entre a cama e a cadeira. Tinha tentado levantar sozinha, o suporte do soro tombado junto, os olhos meio fechados, a respiração difícil. Meu Deus!
Ana se ajoelhou, sem se importar com o joelho no taco. Lourdinha, olha para mim, meu bem. Álvaro parou na porta. As mãos tremiam. Um homem que mandava em 200 pessoas na empresa, ali ele era só um menino vendo a babá cair. Álvaro, chama o SAMU, liga para eles. Ele piscou, acordou. Esquece o SAMU, vai demorar, eu tenho ambulância particular contratada. Puxou o celular. As mãos quase não obedeciam. Paulo, Álvaro Salomão. Ambulância em Mirassol, Rua das Orquídeas, 87, agora. E me arruma o melhor geriatra de São José do Rio Preto, o melhor. Na urgência. Pago o triplo, tanto faz. Só que seja agora. Desligou. Ajoelhou do outro lado de Lourdes. Me diz o que eu faço. Ana acariciava o rosto da velhinha falando no ouvido dela. Pega a almofada do sofá. Coloca embaixo da cabeça dela, sem mexer no pescoço. Devagar. Ele obedeceu. Saiu, voltou, colocou-o com uma delicadeza que ele nem sabia que tinha. Lourdes abriu um pouco os olhos. Oi, bonitinha, pra Ana. Oi, moço, pra ele. Álvaro quase quebrou. Oi, Lourdinha. Ana começou a cantar baixinho. Cantava pra Lourdes. E a velhinha, no meio da confusão, sorriu. A ambulância chegou em menos de 10 minutos. Os paramédicos entraram, puseram Lourdes numa maca. Ana foi junto sem pedir licença. Álvaro seguiu a sirene no carro. No hospital particular em São José do Rio Preto, tudo foi muito rápido. Jaleco branco, aparelho, papel. Álvaro assinou sem ler. Pagou no cartão, exigiu o melhor quarto. A doutora Renata Albuquerque, geriatra, apareceu em 30 minutos. Ele explicou a situação no corredor. Senhor Salomão, com todo respeito, o dinheiro ajuda, claro. Mas a sua amiga ali dentro, a dona Ana, é ela que tem salvado essa paciente faz anos? Eu conheço a paciente, tenho o prontuário. O cuidado que ela recebe em casa é melhor do que muita UTI que eu vi. Álvaro parou no meio do corredor. Por que a senhora está me dizendo isso? A médica olhou firme. Porque eu vi o senhor chegar aqui querendo comprar tudo com seu cartão. E eu conheço o homem desse tipo. Queria que o senhor entendesse uma coisa. Tem gente que dá tudo, menos presença. E tem gente que dá só presença, mas dá tudo. A sua amiga ali é do segundo tipo. Deu meio sorriso e entrou no quarto. Álvaro encostou a cabeça na parede fria. Umas horas depois, Lourdes estabilizou. Dormindo, soro, monitor, tudo. A doutora disse que tinha sido uma queda de pressão séria, mas passou. Precisava de repouso e de gente que ela reconhecesse ao acordar. Ana sentada do lado da cama, segurando a mão dela, rosto cansado. Álvaro entrou devagar, colocou a mão no ombro dela. Ela não tirou. Obrigada por tudo isso. Ana, eu... Não fala agora. Não fala. Ele calou. Ficaram assim até amanhecer. Ele em pé, mão no ombro dela. Ela sentada, mão segurando a mão de Lourdes. Naquele silêncio, olhando para Ana cuidando da mulher que criou ele, Álvaro entendeu uma coisa que empurrou para longe 20 anos. O que ele achava que era ódio, era falta. 2 dias depois, Lourdes teve alta. Voltaram para Mirassol. Ana colocou Lourdes no quarto com todo cuidado. Álvaro ajudou a carregar. Nunca na vida tinha carregado uma senhora fragilzinha no colo. Descobriu que ela pesava quase nada. Parecia um passarinho. À noite, a casa quieta. Lourdes dormiu cedo, cansada da viagem. Ana foi tomar banho. Álvaro ficou na sala. Os móveis da infância, o sofá reformado, mas a estrutura a mesma. Uma marca redonda no canto da mesinha de centro. Ele fez, aos 12 anos, com uma xícara quente. Foi até a estante. Atrás de um álbum de fotos, quase escondido, um celular antigo. Daqueles de botão, meio amarelado. Gastinho. Ele pegou, apertou o botão de ligar. Achou que não ia funcionar. Funcionou. A bateria tinha uma barra só. A tela acendeu fraquinha. Uma pasta de áudios. Centenas. Álvaro sentou no sofá. Apertou no primeiro, data de uns 12 anos atrás. A voz de Ana saiu do aparelho, mais nova, meio chorosa. Álvaro,
A Lourdes esqueceu o nome dela hoje. Ficou perguntando quem ela era sem parar. Eu fiquei apavorada. Eu queria tanto que você tivesse aqui. Não sei o que fazer. Sei que a gente não se fala mais, mas você é o único que conhece ela de verdade. Liga para mim, Álvaro, por favor. Uma vez só para me dizer o que fazer. Acabou. Ele ficou olhando para o aparelho surpreso. Apertou o próximo, mais velho. Hoje é seu aniversário, 30 anos. A Lourdes acordou cedo e fez bolo de fubá. Nem sei se você lembra que ela fazia isso todo ano para você. A gente comeu uma fatia junto, bem quietas. Ela não falou seu nome, mas acho que lembrou de alguma coisa. Feliz aniversário, Álvaro. De longe, de onde você estiver. A mão dele tremeu. Outro. Vi seu nome na revista hoje. Revista de negócios. Lá estava você, todo bonitão, de terno cinza na capa. Comprei 2 exemplares. Um coloquei na parede do quarto da Lourdes. O outro tô segurando agora enquanto falo. Estou tão orgulhosa. Parece bobeira. Não tenho direito nenhum, mas fico. Você conseguiu. Só que eu sinto tanto a sua falta. Outro. Hoje a Lourdinha me chamou de filha. De filha. Chorei a noite inteira. Não sei se foi de alegria ou de tristeza. Talvez os dois. Queria tanto te contar. Você ia entender. Ele levantou. Andou de um lado para o outro na sala. Sentou de novo. O último, de 2 semanas atrás. Álvaro, chegou uma carta do cartório hoje, dizendo que a casa foi vendida para uma empresa chamada Salomão Holding. Não sei se você sabe o que está acontecendo, mas acho que é você. Se for, eu só queria te pedir uma coisa. Pensa na Lourdes. Ela não tem mais para onde ir. Eu também não, mas eu me viro. Ela não. Ela só conhece esse quarto. Num lugar novo, ela entra em pânico. Por favor, pensa nela. Só isso. Centenas de áudios que Ana gravou e nunca enviou. Conversas solitárias cheias de dor, tristeza e saudade que Álvaro nunca soube. Ele largou o celular no sofá. Encostou a cabeça nas mãos. Os ombros começaram a sacudir. Ele chorou. Alto. Daquele choro que homem feito segura a vida inteira e um dia desaba. Ana apareceu na porta. Cabelo molhado, toalha no ombro, pijama de algodão. Viu o celular no sofá. Viu o rosto dele. Entendeu. Não falou nada. Sentou do lado. Encostou a cabeça no ombro dele. Sem pedir licença. Sem medo. Álvaro puxou ela pro abraço. Apertou forte, com medo de ela sumir. Me perdoa, Ana. Me perdoa por cada ano. Me perdoa. Ela fechou os olhos no peito dele. Não precisa, Álvaro. Não precisa. Do quarto, baixinho, veio a voz de Lourdes cantando Roberto Carlos dormindo. O sol nasceu. Álvaro acordou no sofá, blusa amassada, o celular velho do lado. Ana já estava de pé faz horas. O cheiro de café tomava a casa. 9 da manhã. A campainha tocou. Ana foi abrir. O oficial de justiça de volta. Atrás, Frederico Nogueira, o advogado particular de Álvaro, que tinha dirigido a noite inteira de São Paulo. Frederico entrou com uma pasta de couro, irritado. Álvaro, pelo amor de Deus, liguei 30 vezes. 30! A empresa tá um alvoroço. Você sumiu. Reunião em Genebra amanhã. Contrato de 80 milhões para fechar. Álvaro levantou do sofá. Olhou para ele com uma calma que o advogado nunca tinha visto. Frederico, senta. Respira. Não vou sentar nada. Trouxe os documentos finais. Você assina, a dona sai, a gente volta para São Paulo hoje e... Frederico, amanhã cedinho a gente tá lá na reunião. Frederico. O advogado se calou. Álvaro pegou a pasta. Abriu na mesa de centro. Tirou os documentos. 2 vias. Nome de Ana Luísa Rodrigues da Costa no topo. Despejo. Reintegração de posse. Tudo carimbado. Ana veio até a sala. Secou as mãos no avental. Ficou parada. Álvaro olhou para ela. Olhou para as paredes da casa. Olhou para a porta do quarto de Lourdes. Olhou para a foto do pai no porta-retrato. Começou a rasgar. Rasgou o primeiro papel no meio. Depois em 4. Depois em 8. Álvaro, você enlouqueceu? Esses documentos custaram... Álvaro nem olhou.
Pegou a segunda via, rasgou igual, devagar, com gosto, como quem corta corrente velha. Os pedacinhos caíram no taco. Olhou para o advogado. Frederico, você está demitido. Como é? Me ouviu. Demitido. Hoje. Agora. Eu te pago 3 meses a mais do que o contrato pede. Deixo as referências boas, mas você não trabalha mais para mim. Não depois de tudo que você ajudou a armar aqui, mesmo sem saber. Álvaro, você está passando mal. Vamos conversar em São Paulo. Nunca estive tão bem. Pega suas coisas. Volta. Na segunda, passa no escritório com o moço da segurança para pegar os seus pertences. Tá resolvido. Frederico ficou vermelho. Abriu a boca. Fechou. Pegou a pasta vazia. Olhou para o oficial de justiça que deu de ombros. Os dois saíram. Álvaro fechou a porta. Virou para Ana. Ela estava parada, mão na boca, olhos cheios de lágrimas. Álvaro, o que você fez? Ele chegou perto. O que eu devia ter feito faz 20 anos. Pegou as mãos dela, apertou com cuidado. Essa casa é sua, por direito de coração. Você cuidou dela, cuidou da Lourdes, cuidou do que sobrou da minha família. Nenhum papel, nenhum contrato, nenhum advogado vai dizer o contrário. Ela chorou. Desta vez alto, sem segurar. Uma vida inteira de choro preso. Mas a sua empresa, os seus negócios, São Paulo... Ana, eu ajudei a construir cidades inteiras. Levantei prédios que tocam o céu. Eu conquistei o mundo, mas nunca construí um lar. Esse lar aqui com vocês sempre foi o meu destino. Eu só precisei de 20 anos para admitir que não pertenço a mais nenhum outro lugar. Tirou uma das mãos. Enxugou uma lágrima dela com o polegar, do jeito que ele fazia adolescente. Vou voltar para morar aqui, em Mirassol. Ponho a empresa nas mãos dos diretores em São Paulo. Vou lá uma vez por mês, resolvo o que precisa, mas eu moro aqui, com você, com a Lourdinha, até o fim. Ela balançou a cabeça chorando. Você não precisa se sentir obrigado. Eu dou conta, não é obrigação, é o que eu quero fazer. Do quarto, um chamado fraquinho. Filha... Ana, filha, vem cá um minutinho. Ela deu meio sorriso, secando o rosto com as costas da mão. Tá chamando. Vai, a gente conversa depois. Ana foi. Álvaro ficou parado, olhando os pedacinhos de papel no chão. A ordem de despejo tinha virado poeira. Sorriu. Pela primeira vez em muitos anos, sorriu de verdade. Olhou para o teto e falou baixinho. Pai, você errou, mas eu cheguei a tempo. Muita coisa mudou desde aquele dia em que os papéis foram rasgados. 1 ano depois, a casa amarela de janela azul ainda está ali, na Rua das Orquídeas. Um pouco diferente agora. Telhado novo. Paredes pintadas na mesma cor de sempre, porque Ana fez questão. O pé de manga no quintal, maior ainda, sombra farta. No portão, uma rampa de madeira dá as boas-vindas, mostrando que ali o carinho se transformou em acessibilidade. Barras de apoio no banheiro, uma cama hospitalar no quarto de Lourdes, dessas que sobem e descem no botão, ar-condicionado novo, e no quintal uma horta pequena, alface, cebolinha, coentro, que os dois plantaram num domingo à tarde. O jardim dos fundos virou o lugar preferido da casa. Uma mesa redonda de madeira, 4 cadeiras, uma cadeira de balanço com almofadinha no melhor pedaço de sombra. Uma mesinha para apoiar o copo de suco da Lourdinha. Sábado de manhã. Céu limpo, brisa fresca. Ana de vestido florido, cabelo solto. Mais corada do que 1 ano atrás. Álvaro de camisa simples, jeans, chinelo. Sem relógio caro, sem paletó. Cabelo um pouco mais grisalho. Os olhos mais leves. Tomavam café na mesinha do jardim. Lourdes na cadeira de balanço, manta fininha por cima, olhos meio fechados, sorriso de sossego no canto da boca. Viu o orçamento da escolinha? Álvaro sorriu. Vi, começa a obra mês que vem. Vai ser a melhor escolinha infantil da cidade. De graça para quem não puder pagar. E o nome? Escola Municipal Lourdes Maria. Ana pegou a mão dele por cima da mesa.
Ela ia gostar tanto de saber. Ela sabe, do jeito dela, ela sabe. Ficaram quietos um tempinho. Um sabiá cantou em algum canto do quintal. Ana apertou a mão dele. Álvaro, você tá feliz mesmo? Às vezes eu penso, você deixou tanta coisa lá. Reunião grande, jantar chique, aquela vida toda. Fico com medo de um dia você acordar e sentir falta. Ele virou para ela. Ana, deixa eu te contar uma coisa. No dia em que eu pisei aqui, há um ano, eu era o retrato do que as pessoas chamam de homem bem-sucedido. Eu tinha todo o luxo que o dinheiro pode comprar e uma conta bancária que não parava de crescer, mas eu não tinha paz. Eu vivia cercado de gente e de conforto, e mesmo assim, as minhas noites eram cheias de uma angústia que não me deixava pregar o olho. Ele tomou um gole do café com canela. Depois que eu voltei para cá, eu durmo. Toda noite. Às vezes, eu acordo só para ver se você está aqui do meu lado e para ouvir a respiração da Lurdinha no outro quarto. E me pergunto como é que eu vivi tanto tempo longe disso. Ela sorriu. Os olhos brilharam. Você fala bonito, Álvaro Benevides. Aprendi com uma moça do interior. Faz muito tempo. Ela riu. Deu um tapinha leve na mão dele. Lourdes abriu os olhos. Devagar, como quem acorda de um sonho bom. Olhou para Ana. Olhou para Álvaro. Os dois de mãos dadas. O rosto dela mudou. Um desses momentos que o médico chama de lucidez. O Alzheimer solta a pessoa por um instante. A neblina da cabeça abre. Apertou os olhos. Olhou atentamente o rosto dele. Álvaro? A voz firme, claríssima. Ele virou. O coração disparou. Oi, Lurdinha. Álvaro, meu menino bonito. Você voltou. Ele levantou num pulo. Ajoelhou ao lado da cadeira. Pegou a mão dela com as duas mãos. Voltei, Lurdinha. Faz um ano. Eu sabia. Ela sorriu, um sorriso largo. Sabia que você ia encontrar o caminho de casa. Falei para Ana. Falei. Ele vai voltar, Ana. Ele vai. Ana colocou a mão na boca para não soluçar alto. Álvaro chorou. Testa encostada na mão da velhinha. Chorou sem vergonha. Chorou todo o menino que ele tinha sido, todo o homem duro que ele tinha virado. Me perdoa, mãe. Chamou ela de mãe, primeira vez na vida. Me perdoa por ter demorado tanto. Ela passou a mão no cabelo dele. Você demorou nada, meu menino. Chegou na hora certa, todo filho chega na hora certa. Olhou para Ana. E você, filha? Segurou ele para mim. Obrigada. Ana chorava, chorava, chorava. Lourdes fechou os olhos devagar, com um sorrisinho. Ana encostou a mão no ombro de Álvaro. Ele levantou. Abraçou ela apertado. O sabiá cantou de novo, no pé de manga. Eu te amo, Ana. E eu nunca deixei de te amar, Álvaro. Ele fechou os olhos por um instante, segurando ela como quem segura algo que não quer mais perder. Durante 20 anos, ele acreditou que tinha sido abandonado. E naquele dia, sem promessas grandiosas, sem palavras difíceis, eles só decidiram ficar. E às vezes, é só isso que transforma tudo. Queridas ouvintes, deixa eu falar com vocês, bem baixinho agora, como se a gente estivesse sentada na mesma mesa, tomando um café, porque essa história não é daquelas que a gente escuta e esquece. Ela fica porque toca em lugares que a gente conhece, mesmo sem querer admitir. Quem nunca acreditou em uma versão da história e anos depois descobriu que não era bem assim? Quem nunca guardou mágoa sem saber de toda a verdade? O Álvaro passou a vida inteira carregando um sentimento que não era real, e isso acontece mais do que a gente imagina. Às vezes a gente não sofre pelo que aconteceu. A gente sofre pelo que a gente acha que aconteceu. E a Ana... A Ana é daquelas mulheres que quase não existem mais. Daquelas que ficam, que cuidam, que sustentam, mesmo quando ninguém está olhando. E sabe o que mais me pega nessa história? É que ninguém obrigou ela. Ela escolheu ficar. E escolher ficar, quando tudo é difícil, é uma das formas mais puras de amor que existem. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez essa pessoa seja você.
E se for, eu espero que a vida te devolva, nem que seja um pouquinho, de tudo aquilo que você já deu, porque ninguém merece dar tanto e não receber nada de volta. Mas olha, essa história também mostra outra coisa. Nunca é tarde demais para enxergar. Nunca é tarde demais para pedir perdão. Nunca é tarde demais para voltar para onde o coração sempre esteve. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.